Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal ABC Amigurumis e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma boneca base. Uma boneca que vocês podem utilizar para fazer qualquer modelo de amigurumi, ok? Então vamos já para a lista de materiais. Então nós vamos utilizar fio da marca da preferência de vocês. Eu vou utilizar aqui o amigurumi na cor castanha e amarelo quente. Enchimento, agulha de 2,25, que aqui fica melhor para o meu ponto, mas você pode utilizar a de 2, 2,5, não tem problema. Um bastão de cola quente, da espessura mais grossa, alfinete, marcadores, agulha de tapeceiro, olhinho com trava número 13 e tesoura. Então vamos começar pelo bracinho. Faremos um anel mágico, dessa maneira. Se você não conhece os pontos básicos do crochê, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu ensino uma bolinha de amigurumi. É imprescindível que você saiba fazer pelo menos o ponto baixo, aumento, diminuição, para poder fazer essa boneca, ok? Então, fiz aqui o anel mágico. Vou fazer uma correntinha para travar o anel mágico. Dessa maneira. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 8 pontos baixos. Um ponto baixo é assim, gente. Você entra no anel, busca a laçada, fica com duas laçadas na agulha. Laço o fio mais uma vez, tira as 2 alcinhas de uma vez. Fiz aqui 2 pontos baixos, vou fazer o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo ponto baixo. Vou fechar o anel mágico, não totalmente. Deixo aqui essa aberturazinha, ok? E vou começar já a segunda carreira. Não faço ponto baixíssimo, tá? Amigurumi normalmente não se faz ponto baixíssimo. Ele é trabalhado em espiral. Então, eu já vou fazer aqui em cima do primeiro ponto baixo, um ponto baixo, para começar a segunda carreira. Dessa maneira. E vou continuar fazendo mais 7 pontos baixos aqui para completar 8. Então, 2 na segunda volta. 3, um ponto baixo sobre ponto baixo sem aumento nem diminuição. 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos na segunda volta. Vou ajustar aqui a minha peça e fechar agora sim totalmente o anel mágico. Dessa maneira aqui. Vou desvirar a peça e vou continuar fazendo pontos baixos em cima de ponto baixo, tá? Ponto baixo em cima de ponto baixo, sem aumento e sem diminuição. E vou fazer um total de 26 voltas, tá? É só você repetir ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui, na terceira volta, o primeiro ponto baixo, o segundo, e aí eu vou colocar o meu marcador aqui. Eu prefiro fazer as 2 primeiras voltas contando mesmo, porque é uma peça muito pequenininha, então o marcador pode atrapalhar um pouco. Mas você pode utilizar o marcador, pode utilizar o próprio fio do anel mágico, né? Antes de fazer ali o primeiro ponto, você passa esse fio do anel mágico por cima do ponto, tá? Dessa maneira aqui, e continua crochetando. Então, vamos fazer em cada carreira 8 pontos baixos.
repetindo, sem aumento e sem diminuição. Ao final dessas carreiras, vocês terão um tubo dessa maneira aqui, tá? E ele fica assim, na diagonal, tá vendo? Aí você pode contar as 26 carreiras girando aqui, ó, na diagonal. Tudo bem? Nós teremos 2 bracinhos, tá bom? Então faz um, pausa o vídeo, volta e faz o outro. Então aqui, pessoal, eu já tinha cortado o meu fio. Já tinha encerrado esse bracinho, mas voltei para mostrar para vocês como encerrar. Faço aqui meus últimos pontos baixos e vou fazer uma correntinha e passar o fio por essa correntinha para travar o bracinho. Lembre-se de fazer 2 bracinhos. Então vamos agora fazer a perninha do nosso amigurumi. Pegue a segunda cor de fio que vocês escolheram, ou pode ser mesmo na cor de pele, não tem problema nenhum, mas eu gosto de deixar uma meinha, ou isso aqui já pode ser o sapatinho do seu amigurumi, tá? Fica ao seu critério. Mas eu vou fazer um sapato depois. Se você quiser ver como é esse sapato, deixa aqui no comentário que eu gravo um vídeo. Então, nós vamos fazer 6 correntinhas. E eu já começo aqui a primeira deixando ela folgada. Eu não faço o nó inicial, tá? É uma coisa minha mesmo. Eu acho que o acabamento fica bem mais bonito. Então, vou fazer aqui 6 correntinhas. Fiz 3, 4, 5 e 6 correntinhas. E na segunda correntinha, eu vou colocar um ponto baixo. Entro na correntinha e faço um ponto baixo. E vou fazer mais 3, um em cada correntinha. Totalizando 4. 2, 3 e 4. E na última correntinha, eu vou colocar 3 pontos baixos juntos, ou seja, um aumento triplo. 2 e 3. E aqui, ó, tá vendo que ela abriu? Por isso que eu gosto de não fazer, eu não gosto de fazer o nó corrediço, porque assim eu posso ajustar a largura dessa correntinha. E virando aqui, eu fiz 3 pontos para fazer a curva. Vou aqui, em cada alcinha que sobrou do outro lado, colocar um ponto baixo, totalizando 3. 2, 3. E na última correntinha, eu já estou aqui arrematando esse fio, tá? Na última correntinha, eu vou colocar 2 pontos baixos. Um aumento, no caso, tá? 2 pontos no mesmo lugar. E eu fiquei aqui com um total de 12 pontos baixos. Puxo bem esse fio, olha, não fica marca alguma no nosso sapatinho. E agora, na segunda carreira, eu vou fazer no primeiro ponto, continuo trabalhando em espiral, tá, gente? E aqui no primeiro ponto, eu vou colocar um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo lugar. Coloquei aqui aumento, vou pegar o meu marcador e no corpo do ponto, e na cabeça do ponto, vai ser melhor, vou colocar aqui meu marcador para marcar o primeiro ponto, tá? Vou fazer agora 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. 1, 2 e 3. E sobre os 3 pontos aqui da borda, deixa eu aproximar para vocês verem. Sobre esses 3 pontos aqui da borda,
eu vou colocar sobre cada um aumento. Então, serão 3 aumentos, tá? 2 pontos em cada ponto desse de base. 1 e 2. Primeiro aumento. 1 e 2. Segundo aumento. E 1 e 2. Terceiro aumento. Vou completar a volta fazendo mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, e finalizo com 2 aumentos, um em cada ponto de base. Primeiro aumento, no próximo ponto, mais um aumento. Fiquei aqui na segunda carreira com 18 pontos baixos. Vou tirar o meu marcador. E na terceira carreira, vou colocar um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto, um aumento. Aumento são 2 pontos baixos no mesmo lugar, tá? E vou colocar aqui o meu marcador novamente no primeiro ponto. Faço aqui mais uma sequência de 3 pontos baixos, um sobre cada ponto de base, dessa maneira, e faço 3 vezes uma sequência de um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, deixa eu aproximar para vocês verem como vai ser. Será aqui, ó, um ponto baixo e um aumento no próximo. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Vou para a primeira sequência, um ponto baixo, um aumento. Segunda sequência, um ponto baixo e um aumento. E a terceira sequência, um ponto baixo e um aumento. Faço aqui mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, 2 e 3. E por duas vezes eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Aqui no próximo ponto, um ponto baixo, um aumento no próximo. No seguinte, um ponto baixo e ao lado um aumento. Ao fim dessa carreira, eu terei 24 pontos baixos. E faremos o seguinte agora. Nós começaremos a subir o nosso pezinho aqui. E ele será feito em BLO. O que é BLO, gente? Nós temos aqui, se vocês virarem a peça dessa maneira, 2 alcinhas, alça da frente, alça de trás. A alça da frente se chama FLO, ou Front Loop Only, em inglês. E a de trás se chama BLO, ou Back Loop Only. Nós iremos entrar no ponto dessa maneira e trabalhar apenas com a alça de trás, ok? Em todos os pontos, nós iremos pegar essa alcinha de trás. E faremos 24 pontos baixos. Fiz o primeiro, fiz o segundo, ponho o meu marcador no primeiro. E vou fazendo aqui, ó, um ponto sobre cada ponto de base, sem aumento e sem diminuição. 24 pontos no total. Estou chegando aqui no meu marcador e vou fazer aqui o último ponto baixo
da quarta carreira. E agora faremos a carreira número 5 e carreira número 6 de 24 pontos baixos, ponto sobre ponto, pegando as duas alcinhas aqui, olha. Dessa maneira, não mais alça de trás, tá? Vamos pegar as duas alças como estivemos fazendo aqui por todo o trabalho. Vou colocar meu marcador aqui. E para facilitar, gente, fica a dica, olha. Vocês podem observar que o ponto, ele tem aqui esse Vzinho, que é o corpo do ponto, e tem aqui essa correntinha, que é a cabeça do ponto. Eu vou pegar o meu marcador e vou passar por esse Vzinho. Assim eu não preciso retirá-lo, como são só duas carreiras, eu não preciso retirá-lo para continuar os meus pontos. Vamos lá. Duas voltas, voltas 5 e 6, de ponto sobre ponto, sem aumento, repetindo e sem diminuição. Fiz aqui, pessoal, as duas voltas com 24 pontos e a sétima carreira agora será diferente. Nós faremos 8 pontos baixos. 1, 2, volto meu marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e faremos 4 diminuições em sequência. Vai ser assim, deixa eu aproximar para vocês verem como é a diminuição. Nós pegamos a alça da frente do ponto, giramos a agulha, pegamos a alça da frente do próximo ponto, laçamos o fio, ficamos com duas alcinhas. Laça o fio, tira as duas alcinhas, formando então o primeiro ponto baixo. Vou repetir, olha, pego a alcinha da frente do ponto seguinte, a alcinha da frente do próximo ponto, laço o fio, fico com duas alcinhas. Laço o fio e tiro as duas de uma vez só. Vou aproximar mais um pouquinho para vocês. Alça da frente do ponto, alça da frente do próximo ponto, laço o fio, fico com duas alcinhas na minha agulha. Laço o fio, tiro as duas de uma vez. E mais uma diminuição. Laço o fio não, pego a alcinha, pego a próxima alcinha, laço o fio, tiro duas, as duas alcinhas no caso, fico com duas laçadas na agulha, laço o fio mais uma vez, tiro as duas de uma vez. E vou fazer agora mais uma sequência de 8 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para fazer a oitava carreira, nós faremos o seguinte: 8 pontos baixos, fiz aqui o primeiro, fiz o segundo, volto meu marcador para o primeiro ponto. Vamos fazer 8. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora eu vou fazer duas diminuições. Alcinha da frente, laço o fio, passo ponto baixo. Alça da frente, laço o fio, tiro as duas alcinhas de uma vez só. E mais uma sequência de 8 pontos baixos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para fazer agora a 9ª carreira, fazendo a seguinte sequência: 6 pontos baixos, 1, 2, coloco meu marcador, 6 pontos baixos, fiz 2, 3, 4, 5 e 6. Farei 3 diminuições, que nem a que eu estou fazendo agora. O nome dessa diminuição, gente, é diminuição invisível, tá? Segunda diminuição. Terceira diminuição. E farei mais 6 pontos baixos. 1, 2. Gente, olha só. Cuidado para não acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Eu acabei pulando um ponto aqui. Então, vou fazer aqui. Já tinha feito uma diminuição. Voltei, porque eu olhei ali a contagem e vi que não ia dar certo. Vamos lá, ó. A segunda diminuição. Cuidado para não acontecer isso com vocês também, tá? Olha, eu pulei esse ponto aqui, ó. Agora sim. Terceira diminuição. Agora vai dar certinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, gente, agora fica mais fácil, porque nós iremos começar a subir a perninha da boneca. Vou cortar o fio e já vou ensinar para vocês uma troca de cor simples aqui de quebra. Pego o fio na cor de pele que eu estou utilizando. Vou aqui, ó, desmanchar, desfazer apenas o corpo, o topo do ponto. Vou deixar essas 2 alcinhas aqui, olha. Deixei 2 alcinhas do ponto com a cor antiga. Pego a cor nova, dessa maneira. Passo por dentro das 2 alcinhas e vou dar um nozinho. Vou dar um nozinho com esses 2 fios e escondê-los dentro do pezinho. Pezinho da meinha. Dessa maneira aqui. Vou retirar o meu marcador e novamente em DLO, apenas na alça de trás. Escondi aqui a sobra do fio. Apenas na alça de trás, deixa eu aproximar para vocês. Só na alcinha aqui de trás, vou fazer 15 pontos baixos. Dessa maneira aqui. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, apenas a alcinha de trás, tá?
14, apenas BLO. E 15. Dessa maneira aqui. Nem precisei colocar o marcador, porque essa troca de cor deixou um degrau, se vocês observarem aqui. Eu continuo trabalhando em espiral, tá, pessoal? Olha só o degrau aqui. Tá? Então, aqui está o início. Mas vocês podem colocar o marcador também, não tem problema nenhum. E vou continuar fazendo 15 pontos baixos até que eu tenha um total de 24 carreiras de perninha, ok? 24 carreiras apenas na cor de pele. Basta continuar trabalhando em espiral. Entro aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, outro ponto baixo. Vou colocar aqui o marcador para vocês verem como é que eu faço. Eu coloco aqui no corpo do ponto e continuo tecendo os pontos. Aí uma dica que eu dou para vocês é que após subirem umas 4, 5 carreiras, vocês coloquem um pouco de enchimento no pé, porque aí vai ficar mais fácil para vocês segurarem essa perninha. Vai colocando enchimento progressivamente até vocês encherem essa perna. Olha, vou fazendo assim, gente. Continuo trabalhando em espiral, tá? Como eu já deixei esse marcador aqui, eu entro no ponto e, como eu coloquei no corpo, não coloquei na cabeça do ponto, é só fazer o ponto aqui ao redor dele. Dessa maneira e seguir. É bom que vocês vão treinando os olhos de vocês a verem onde começa a carreira, onde ela termina. Só continuar fazendo ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, por 24 carreiras de cor de pele. Vai ser da carreira 11 até a carreira número 34. Fiz aqui, pessoal, mais algumas carreiras da perninha. Como eu disse para vocês, vou colocar um enchimento. Vou colocando de pouquinho em pouquinho, para não estufar a minha peça, tá? Para não abrirem os pontos. E conforme for subindo a carreira, ó, vou achatar um pouquinho aqui o pezinho para não deformá-lo. Não deformá-lo. Vocês sabiam que há uma maneira de deixar esse pezinho retinho, dessa maneira aqui? Se vocês quiserem essa dica, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo falando para vocês como fazer. Mas por enquanto a gente vai fazer o pezinho assim mesmo, tá? É só não colocar muito enchimento, que aí ele não rebaixa tanto, ele não afunda tanto. E agora aqui, basta seguir. Opa. Basta seguir fazendo todas as suas carreiras, tomando cuidado para não pegar o enchimento junto, tá, pessoal? Por isso que eu não coloco até o topo. Mas olha, já fica bem mais fácil para crochetar dessa maneira aqui, olha. E vamos lá, nos encontramos na carreira número 34. Lembrando que essa carreira que eu fiz em BLO é a carreira número 10. A próxima carreira é a 11. E é a partir da 11 até a 34 que eu conto 24 carreiras. Fiz então, pessoal, mais 24 carreiras, totalizando aqui, se eu contar com a carreira número 10 na cor de pele, são 25, tá? Só para vocês não se perderem, porque já aconteceu comigo. Eu acabo me perdendo e fazendo 24 contando com a 10ª, mas não, gente.
Se contar com a 10ª, serão 25 carreiras na cor de pele que vocês escolheram. E se vocês utilizaram o ponto V como eu, a carreira de vocês vai terminar aqui na frente. E nós temos que fazer uma troca de cor. Então, para não ficar visível aqui na frente, nós faremos, sem contar como carreira, 5 pontos extras. 1, 2, só para ficarmos aqui atrás. 3, 4 e 5. Tá? Se você precisar fazer mais pontos, não tem problema, tá? Esses pontos não serão contabilizados. Vou fazer aqui, ó, mais 2, só para ficar bem no meio aqui da perninha. Vou fazer aqui minha troca de cor. Da maneira que eu fiz aqui embaixo, eu faço aqui em cima também. Desfaço o ponto, olha, eu desfiz o ponto e deixei somente 2 alcinhas na minha agulha. Dessa maneira aqui, tá? Junto o novo fio. Amarro. E posso cortar o fio da cor de pele. Dessa maneira aqui. Coloco esses 2 fios aqui para dentro da perna. Completo depois com o enchimento, tá? E vou fazer agora na carreira número 35, mais 15 pontos baixos na nova cor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, escapou, pessoal. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Reparem que eu reiniciei a contagem, tá? Porque se eu seguir a contagem original, o ponto termina aqui na frente da perna, o que eu não quero. Eu quero que ele termine aqui. Então, onde eu fiz a troca de cor será o meu primeiro ponto agora, tá? Então, aqui, vocês vão fazer isso. Aí, para a primeira perna, vocês farão mais 5 pontos baixos para terminar aqui do lado, tá? 1, 2, 3. Aí vocês dão uma olhada na peça de vocês, tá? Para ver se vai precisar de 5, vai precisar de 4. No meu caso aqui, eu precisei de somente 4 para chegar na lateral da perninha, tá vendo? Se eu ajustar aqui, fica bem na lateral, olha. Coloca assim, ó, de frente para vocês. Ó. Aqui, ó, coloca ela bem assim centralizada e fiz aqui mais 4 pontos para chegar na lateral. Aí, para a primeira perninha, façam uma correntinha e cortem o fio, da maneira que eu fiz aqui. Na segunda perna, a gente faz esses 4 pontos extras e não corta o fio, tá? E já vamos trabalhar a união. E para fazermos a união, pessoal, a perninha tem que estar fechadinha assim, tá? Para vocês poderem identificar qual é o ponto do lado. E vocês vão fazer,
para unir a essa outra perna, tá? Dobrem a outra perna. Eu encontrei aqui no 8º ponto, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No meu 8º ponto, vocês deem uma olhada na perninha de vocês aí, a perninha que vocês fizeram, para ver qual é o ponto que está mais lateral aqui, para vocês poderem fazer a união. Vou fazer agora 3 correntinhas, tá? 1, 2, 3. E vou fazer nesse ponto onde eu marquei um ponto baixo. Vou tirar aqui o marcador. Ó, vou marcar aqui, ó, no corpo do ponto para eu não me perder. Coloquei aqui meu marcador. E entro aqui com a agulha na outra perninha e vou fazer um ponto baixo. E vou circular essa nova perninha com pontos baixos, tá? Vou colocar o meu marcador no primeiro ponto que eu fiz. Coloco aqui meu marcador, tá? Pra gente não se perder. E vou circular a perninha com 15 pontos, ok? Então, estou circulando a perninha esquerda com 15 pontos baixos. Quando chegar aqui nesse ponto onde eu fiz a corrente, eu faço um ponto. Aí eu coloco esse fio bem aqui, junto ao corpinho, a perninha, perdão, e vou entrar no próximo ponto aqui embaixo, olha, e fazer um ponto baixo. Assim eu já vou arrematando essa sobra de fio. Basta continuar fazendo pontos baixos, ó, puxa um pouquinho assim para ajustar e continua fazendo pontos baixos, pegando a cabeça dos pontos de base e mais esse fio de sobra. Estou fazendo aqui meus 15 pontos baixos até chegar nas correntes. Aqui, olha, nesse ponto aqui eu não trabalho porque eu já trabalhei. Deixa eu focar aqui para vocês. Tá vendo aqui onde está o marcador? Eu já trabalhei esse primeiro ponto aqui, então eu não faço nele. Venho direto para a corrente. Cuidado para a corrente não torcer, tá? Olha, ela tem que ficar assim, ó, com as alcinhas dela de trás voltadas para cima. Então, vou contar aqui, ó, 3 correntes. Vira assim, ó, fica mais fácil para vocês visualizarem, para não pular nenhuma corrente, tá? Ó, 1, 2, 3. Entro aqui com a agulha. Dessa maneira. Esse fio aqui, eu já posso até cortar uma parte dele. Entrei aqui, faço na correntinha um ponto baixo, tá? Escondo esse fio aqui. Na próxima correntinha, um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. São 3 pontos baixos nas correntinhas. Observem aqui que tem um ponto baixo, tá? Tem um ponto baixo em cima desse ponto baixo. Eu venho no ponto baixo seguinte e continuo fazendo 15 pontos baixos, tá? Bem justinho. 2, 3. Depois a gente coloca mais enchimento nessa perninha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 aqui, ó.
antes das correntinhas, o meu 15º ponto baixo. E agora, nas correntes, eu vou colocar mais 3 pontos baixos, tá? Um em cada correntinha. 1, 2 e 3, do outro lado das correntinhas. 3. Terminei, então, essa carreira de união. Essa foi a carreira número 36. Vamos para a carreira número 37, que será o seguinte, pessoal. Olha, observem se a perninha de vocês está bem centralizada, tá bom? Tá certinha a minha, então eu posso continuar, tá? Se não estiver, desmancha e faz de novo até ela ficar retinha assim, tá bom? Não pode ficar torta. Vamos aqui fazer na carreira 37, 5 pontos e um aumento por 6 vezes, totalizando então 42 pontos baixos. Dessa maneira aqui, olha, o primeiro ponto vai ser onde está o nosso marcador. Deixa eu focar aqui para vocês. O nosso primeiro ponto vai ser aqui onde está o marcador, bem rentinho, tá? Então aqui, um ponto. No próximo, 2 pontos, aí eu já movo o meu marcador para não me perder. No primeiro ponto da carreira número 37. Fiz 2 pontos, vou fazer mais 3 para completar 5. Então, 3, 4 e 5. Faço um aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. E vou repetir a sequência. 5 pontos baixos, 1, 2, não tem problema esse degrau, gente, depois ele some, tá? 3, 4, 5 e um aumento. Fiz aqui a minha segunda sequência. Preciso de mais 4 para completar 6, tá? Então, encontro vocês aqui na próxima volta. Vou fazer mais uma até chegar aqui nesses pontos que estão na correntinha, tá? Vai ficar mais fácil para vocês verem. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. A terceira sequência. 4, 5. Farei, então, um aumento. Continuando. Vou fazer toda essa carreira com vocês, pessoal. Fica mais fácil, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Finalizei, então, a carreira número 37, totalizando aqui 42 pontos baixos. A carreira número 38 serão 6 pontos baixos e um aumento. Então, vamos fazer aqui. E vocês vão fazer isso por 6 vezes também. E vão ficar com um total de 48 pontos baixos.
2. Vou aqui trocar o meu marcador, passá-lo para a carreira seguinte. Fiz aqui 2. Três, 4, 5, 6 pontos e um aumento. E 6 pontos de novo. 2, um em cada ponto de base. 3, 4, 5, 6. E um aumento. Faltam 4 vezes aqui, 4 vezes essa sequência de 6 pontos para que eu complete esta carreira, tá? Lembrando que vocês vão ficar com um total de 48 pontos baixos. Terminei aqui, pessoal, a minha carreira número 38. E agora, da carreira 39 a 44, 6 voltas no total, vocês vão fazer 48 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição, ok? Encontro vocês aqui. Vamos manter essa mesma cor, tá bom? E por 6 voltas, vamos fazer 48 pontos baixos.